2024 começou com uma luta pela liderança entre as duas principais fabricantes de carros elétricos do mundo. A americana Tesla, do bilionário Elon Musk, perdeu o posto de maior fabricante de veículos elétricos para a chinesa BYD, mas dificilmente vai deixar isso barato. As estratégias, as tecnologias, as perspectivas para o futuro. No ringue do Cafeína, Tesla versus BYD. Olá, o Cafeína tá no ar. E olha, antes de começar, eu quero saber qual é a sua opinião. Tesla ou BYD? Qual é a sua preferência? Com qual você simpatiza mais? Escreve aí nos comentários pra gente saber. Agora sim, vamos começar contando um pouco da história das duas companhias. A Tesla é uma empresa que foi fundada na Califórnia em julho de 2003, apesar de hoje ter sede no Texas. Ela agora tem 21 anos, acabou de atingir a maioridade aqui nos Estados Unidos. Pode não parecer pouco para uma companhia, mas quando a gente fala de montadoras, o patamar é muito elevado em termos de faixa etária. As também americanas Chevrolet e Ford, por exemplo, têm 112 e 120 anos, respectivamente. Desde sempre, a missão da Tesla foi desenvolver carros elétricos. O nome, inclusive, faz referência a Nikola Tesla, um cientista sérvio que tem um enorme papel na forma como a gente consome eletricidade hoje em dia. Apesar do Musk ser atualmente o cara da montadora, os fundadores foram Martin Eberhard e Mark Tarpenning. O bilionário excêntrico entra na empresa em 2004, através de uma rodada de investimentos. Logo ele se torna presidente do conselho e só em 2008 ele chega ao cargo de CEO, onde continua até hoje. Foi em 2008 também que a companhia começou a produzir em massa pela primeira vez. O Tesla Roadster, um carro esportivo, começou a ser vendido em março daquele ano e a sua fabricação continuou até o final de 2011, com cerca de 2.600 unidades vendidas em todo o período. Depois dele veio o Tesla Model S, um sedã, e o Model X, um SUV. Ambos foram apresentados ali por 2012, mas foram começar a ser vendidos só por 2015, 2016. Os dois carros foram um sucesso de vendas e fizeram a receita da companhia dar um belo de um salto. Depois ainda, em 2016, eles apresentaram o Model 3, outro sedã. Ele inicialmente seria lançado só em 2020, mas com o sucesso do S e do X, a Tesla conseguiu adiantar as coisas e lançou o carro no fim de 2017 mesmo. Para fechar, os dois últimos modelos lançados foram o Model Y no fim de 2020 e o polêmico Cybertruck em 2023. Se o primeiro modelo da Tesla, o Roadster, demorou quase 4 anos para vender pouco menos de 3.000 unidades, hoje a Tesla já mudou de patamar. A montadora do Elon Musk fechou 2023 com 1.800.000 veículos entregues, uma baita diferença para um período de 10 anos. E para entrar um pouco em investimentos, é claro que as ações da companhia acompanharam esse avanço todo na produção, nas vendas. Dá uma olhada no gráfico que está aí na tela. É uma alta de mais de 17.000% em 10 anos. O Musk, em 2004, fez um aporte de apenas, digamos assim, entre aspas, 7,5 milhões de dólares, se tornando o principal acionista. Depois, fez mais alguns para investir na empresa e pensa quanto ele ganhou, quantas vezes ele multiplicou seu capital, assumindo, claro, um baita risco. Agora vamos para a chinesa. A BYD Auto foi fundada em 2002, na cidade de Xi'an, tem portanto 22 anos. Ela é na verdade uma subsidiária de outra empresa, a BYD Company, que surgiu um pouco antes, em 1995. Antes de entrar em automóveis, a companhia tinha foco em baterias elétricas recarregáveis. Ela já era então uma referência no desenvolvimento de celulares e tinha um tamanho até que considerável. Em 2002, houve o IPO da desenvolvedora de baterias, com uma boa quantia de capital levantado. Depois disso, rola uma história, digamos assim, um tanto inusitada. O fundador, dono e até hoje CEO da empresa, Wang Xuanfu, acho que é assim que pronuncia, pensou o seguinte: se a gente já está desenvolvendo baterias, não tem por que não entrar no mercado de carros elétricos. Beleza. Só que o conselho da empresa não pensava a mesma coisa. Nem sempre entrar em um novo setor é uma boa ideia, Tem muito risco envolvido. Tem aquela frase, Você tem que olhar a lacuna no mercado, mas também tem que ver se existe mercado na lacuna. Em janeiro de 2003, o Wang fez um movimento inesperado comprando a Qinshuan Auto, mesmo contra a vontade dos outros sócios. Foi uma decisão ousada, mas que no final deu muito certo. A BYD Auto ultrapassou a Tesla no final de 2023 com cerca de 526 mil carros entregues nos últimos 3 meses do ano contra 484 mil da americana. Em todo o ano de 2023, foram mais de 3 milhões de veículos elétricos vendidos. Mas nem sempre foi assim. Em 2006, por exemplo, a BYD lança seu primeiro carro elétrico, o F3. Houve várias dificuldades, as vendas foram baixas, a própria empresa em 2010 cancela o modelo. Para que o uso de carros 100% elétricos seja viável,
é necessário que cidades e estradas estejam aptas a recebê-los. É preciso, principalmente, carregadores espalhados. Sem essa infraestrutura, não adianta muito tentar vender carro elétrico por aí. E foi esse o problema encontrado pela BYD naquele primeiro momento. Em 2008, por conta disso, eles lançam o F3DM, que era um F3 híbrido, movido a energia elétrica e também a combustível fóssil. Em 2009, a empresa começa a fazer ônibus elétricos em parceria com o governo chinês. Para a BYD, foi um movimento interessante, já que além de faturar, a empresa acabou melhorando justamente a questão da infraestrutura. O próprio governo começou a instalar carregadores para carregar a frota de ônibus. Em 2010, a BYD volta a desenvolver outro modelo totalmente elétrico, o E6. E pela falta de uma infraestrutura completa, esses veículos acabaram se tornando majoritariamente táxis, que eram carregados em pontos específicos. Mas está percebendo que pouco a pouco a infraestrutura estava sendo criada? No primeiro momento, os carros elétricos ficaram mais no transporte público, enquanto os carregadores eram espalhados, instalados por aí. No Brasil, inclusive, muitas pessoas que compraram carros elétricos estão reclamando do fato de não encontrar onde abastecer, onde carregar os seus veículos. Em 2013, há o lançamento do BYD King, um sedã híbrido. Algum tempo depois, o BYD Tang, um SUV híbrido, ambos com foco mais no público geral. Já em 2015, a empresa chinesa volta a lançar um carro totalmente elétrico. Apesar de ter também uma versão híbrida, o Song foi comercializado. Ele acaba com o hiato de alguns anos e marca a volta da empresa para o setor de carros 100% elétricos. Em 2018, a BYD lança um modelo apenas na versão elétrica, sem versão híbrida, o Yuan, que é um compacto, e a partir daí eles não param mais. Ao lançamento do Han em 2020, um sedã elétrico, do Dolphin em 2021, outro compacto elétrico, e do Seal em 2022, outro sedã elétrico. A BYD tem vários outros modelos e vale mencionar que a empresa ainda faz híbridos. Inclusive, no Brasil, ela vem apostando nessa tecnologia porque o país não tem, como você sabe, a infraestrutura necessária para sustentar uma frota totalmente elétrica. A gente falou sobre a história e vários modelos das duas companhias porque tudo isso acaba ajudando a entender as atuais diferenças entre elas. A primeira fica clara se você prestar atenção na linha do tempo que a gente traçou aqui. A Tesla nunca produziu carros híbridos. A montadora do Elon Musk foca apenas em veículos totalmente elétricos, e isso diz bastante sobre ela. Essa questão interfere no posicionamento de marca das duas. A BYD foca em carros acessíveis, enquanto a Tesla vende seus veículos como um produto muito mais de luxo, oferecendo qualidade, apostando em tecnologia de ponta. A empresa do Musk não tem essa cabeça de oferecer carros híbridos porque ela não se preocupa tanto com o preço dos seus veículos. Eles têm baterias mais fortes, que alcançam distâncias maiores com as suas cargas, mas que também são mais caros, e as baterias mais caras. A Tesla foca em ser líder de mercado oferecendo as melhores tecnologias. Para fins de comparação, o Model 3, que é o mais barato da Tesla, é vendido aqui nos Estados Unidos por mais de 40 mil dólares. No Brasil, ele custa mais de 460 mil reais. Já a BYD está para lançar o Seagull no Brasil, um totalmente elétrico que vai custar pouco mais de 50 mil reais. Olha a diferença. De qualquer forma, a BYD, vale a gente mencionar aqui, tem também carros de luxo. Exemplo, o Han EV, que chegou custando um pouco mais de R$500 mil. Na relação entre preço e qualidade, ele tem uma autonomia bem parecida com as apresentadas pelos carros da Tesla, fazendo aí mais de 550 km com uma carga. Só para esclarecer, o Seagull, o mais popular da BYD, faz cerca de 400 km com uma carga. Mas claro que a carga não é a única coisa a ser levada em conta nos carros elétricos. Assim como acontece nos carros a gasolina, também tem toda a questão de potência, economia, por aí vai. Enfim, essa diferença do posicionamento de marca das duas eu acho interessante. Não é raro a gente, por exemplo, ver comparações até da forma como o Musk toca a Tesla. Alguns comparam com o que o Steve Jobs fez na Apple, enfim. E ainda toda uma discussão entre os analistas sobre se a BYD vai conseguir emplacar a sua marca como sendo de luxo em alguns mercados, né? Uma marca de carros básicos. Se vender também como de carros de luxo sofisticado é algo bem desafiador, conseguir ocupar esse espectro todo do consumidor. Esses posicionamentos pesam consideravelmente no valor de mercado das companhias. A Tesla hoje vale quase 700 bilhões de dólares, pelo menos nesse momento que eu estou gravando aqui. E a BYD vale pouco menos de 100. Você está vendo os gráficos, mas atenção, que o valor da chinesa está em yuans. Em yuan é mais fácil, né? Todo mundo aqui é milionário, se for considerar o dinheiro em yuan.
Por passar essa imagem mais de luxo e por ser destaque no desenvolvimento de carros elétricos, as margens da Tesla são melhores do que as margens da BYD. Mas as coisas transbordam isso, né? A Tesla, além de ser referência nas baterias, também está muito avançada em tecnologias em outras áreas. Exemplo, os carros autônomos. O software da Tesla, nesse quesito, é referência. A chinesa está bem atrás nessa corrida, mas há poucos dias, poucos mesmo, saiu uma notícia de que ela iria investir 14 bilhões de dólares para desenvolver veículos autônomos. Não disse quando esse produto estaria disponível para o mercado, qual a expectativa, quando deve terminar, não falou disso, mas mostrou que tem o caixa gorducho e aberto para esse fim. Quem sabe ela passe a conseguir também disputar aí na parte mais tecnológica com a Tesla. Para os carros mais caros, a Tesla também tem o diferencial da sua bateria, que a chinesa ainda não alcança. Mas apesar disso, a BYD já está se destacando em alguns segmentos, inclusive com a própria empresa do Elon Musk comprando algumas das suas baterias para os veículos mais baratos. Fora que ela também está avançando no desenvolvimento de carros autônomos, como eu acabei de falar, de acordo com aquela matéria. Enfim, a batalha está só começando de forma geral. É normal a BYD passar a Tesla em termos de vendas, de números, por conta do seu posicionamento, né? Tá vendendo carro mais barato, vende maior volume, mas o setor de carros elétricos tem muito ainda para crescer, tem muito para desenvolver. Essas são as duas empresas principais aí, líderes nesse negócio. Vamos ver o que acontece ao longo de 2024. A gente tem as outras ali, Mercedes, BMW, fazendo veículos específicos, né, dentro da linha, mas a linha ainda é largamente dominada pelos veículos a gasolina ou a combustão. Aqui os elétricos, eu acho que se a gente pegar essas duas empresas, são as que melhor representam o mercado nesse segmento. A Volvo também está avançando bastante nesse quesito, mas Tesla e BYD, sempre que a gente pensa nessas empresas, já pensa logo em carro elétrico. Então acho que por isso foi interessante trazer essa comparação. Eu gosto quando a gente faz esses programas de análise de empresa, né, de ringue de companhias, duelo. Se você também gosta, deixa aí nos comentários a sua sugestão das duas empresas que você acha que a gente deveria analisar em um Cafeína no futuro. Vai ajudar demais a pensar esse cronograma de roteiros. Muito obrigado pela companhia aqui até o finzinho do Cafeína. Valeu, meus pessoal, espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha trazido alguns números interessantes que vocês não conheciam, alguns modelos de carros, enfim. E eu vou de novo dar uma fuçada para ver se vocês preferem BYD ou Tesla. Eu tenho a minha opinião, mas eu quero ver a de vocês. Até o próximo programa. Valeu, tchau!